Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 27 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Para você poder enviar a sua mensagem, a sua participação, é só enviar através do número do nosso WhatsApp que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular agora, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece uma mensagem aí na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo realiza a reunião com mais de 4 horas de duração. Na 38ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei que cria o Programa de Prevenção contra a Prática de Atentados Violentos nas escolas municipais. Parlamentares também aprovam projeto de lei sobre o cadastro de voluntários para distribuição de alimentos à população em situação de rua. E o fim de semana está chegando, você já sabe o que fazer? A agenda cultural chega com muitas dicas. E tem muito esporte também, porque a Ponte entra em campo amanhã aqui em Campinas, o Guarani vai para Salvador enfrentar o Bahia. Hoje tem vôlei também, então já a gente fala sobre futebol, sobre vôlei. Mas a gente abre a edição de hoje falando sobre as eleições deste domingo. Lembrando, você, eleitor, que não votou no primeiro turno, pode ir às urnas no próximo domingo, dia 30, para a escolha de presidente e governador. Eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições de 2022 podem e devem votar no segundo turno em 30 de outubro, caso esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente. A pessoa deve comparecer no segundo turno para votar. Se o título da pessoa estava cancelado, ela não consegue votar em nenhum dos dois turnos. Essa pessoa deve procurar o cartório eleitoral a partir do dia 16 de novembro. No Brasil, um pouco mais de 20% dos eleitores aptos a votar não compareceram no primeiro turno. Campinas registrou uma abstenção acima da média nacional, 21,96%. Das 878.715 pessoas que deveriam votar em um dos locais das 7 zonas eleitorais da cidade, 192.959 não foram às urnas. No domingo, além da escolha do próximo presidente da República, 12 estados vão eleger o seu futuro governador. Diferente do que foi no dia 2 de outubro, a votação desta vez deve ser muito mais rápida. A questão tende a ser superada no segundo turno, que ela deixa de ser uma novidade tanto para eleitores quanto para os mesários, que no primeiro turno apresentaram um pouco de dificuldade em lidar com a identificação biométrica do eleitor. Além disso, com um número menor de candidatos, a votação ela é mais rápida. Então, aquelas filas que ocorreram no primeiro turno em algumas sessões, elas não devem ocorrer no segundo. Caso o eleitor não vote nos dois turnos, as justificativas de ausência no primeiro turno é até dezembro deste ano e a do segundo turno até 9 de janeiro de 2023. O eleitor que não conseguir votar nessa eleição, nem no primeiro, nem no segundo, ou em um ou em outro, ele deve procurar o cartório eleitoral e fazer o pagamento da multa.
É importante ressaltar que o eleitor também consegue fazer esse pagamento de multa direto pela internet. No site do TSE tem a parte de débitos do eleitor. O eleitor consegue fazer a justificativa e o pagamento da multa por lá. Os prazos eles são contados de cada turno, são 60 dias para a justificativa contados de cada turno. O ideal é, passando o segundo turno, que o eleitor tão logo possa, já faça a regularização de sua situação eleitoral. Lembrando que a cobertura das eleições você acompanha aqui na TV Câmara Campinas a partir das 3 horas da tarde, com aquela movimentação que você conhece pelos colégios eleitorais, abordando tudo sobre então as eleições até a apuração, até o resultado final. Vamos falar sobre saúde agora, porque foi divulgado, um novo balanço da campanha contra a poliomielite e multivacinação aqui na cidade de Campinas. 35.890 crianças foram vacinadas contra a polio, o que representa uma cobertura de 61%. Só que a meta é vacinar 95% das 58.813 crianças de 1 a 4 anos. Então ainda estamos longe do ideal e do necessário. Em relação às demais vacinas, 16.760 crianças abaixo de 1 ano compareceram às unidades, sendo que 13.843 atualizaram as carteiras. Entre as pessoas com idade de 5 a 14 anos, 20.989 receberam imunizantes e 11.059 regularizaram as doses atrasadas. Olha só, atenção, você que está se preparando para o Enem. Vamos falar sobre educação agora. Que tal algumas aulas especiais para fixar ainda mais os assuntos? Uma faculdade aqui de Campinas vai promover aulas preparatórias e de graça. Confira só. A Faculdade Anhanguera de Campinas, campus Ouro Verde, está promovendo aulas gratuitas preparatórias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não é a primeira vez que a faculdade realiza as aulas gratuitas. Na verdade, esse é um projeto que já acontece há muitos anos, né? Antes da pandemia, a faculdade já tinha esse histórico de ofertar esses cursos para a comunidade, né? Tanto para quem tem interesse em fazer ou para os alunos do terceiro ano, né? E agora, com o fim da pandemia ou essa diminuição, a gente retoma esse projeto que foi tão importante para os alunos da rede municipal, né, e estadual, para a gente poder ajudá-los nessa prova, tão temida prova, né, que é o Enem. Esse projeto ele fica aberto para toda a comunidade. Então, quem tiver inscrito para fazer o Enem e tiver dúvidas e quiser participar dessas aulas de reforço e de revisão, estão todos convidados a participar com a gente. As aulas serão intensivas com os principais conteúdos de cada área do conhecimento. As aulas são sempre aos sábados, né? Então vão das 8 ao meio-dia. A gente tem ainda as aulas no dia 29 de outubro, que vai ser sobre produção textual. A gente vai ter no dia 5 de novembro sobre atualidades e no dia 12 de novembro raciocínio lógico-matemático. Então, todas essas aulas acontecem aqui no nosso anfiteatro, aqui na Faculdade Anhanguera, campus Ouro Verde, onde nossos professores especializados nos temas estão tratando deles, tá? Junto a esses alunos, tirando todas as dúvidas. E a forma de inscrição para essas aulas é através do nosso Instagram. Lá no nosso Instagram temos um Linktree e lá você vai ter um link que você clica e você consegue colocar todos os seus dados para poder participar dessas aulas. Lembrando que a gente tem uma capacidade de 200 alunos por sábado. A prova do Enem 2022 será aplicada em 2 domingos, dia 13 e dia 20 de novembro. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para a edição deste ano. A Faculdade Anhanguera fica no Jardim Morumbi, Rua Emília Stefanelli, 74, e as inscrições para o pré-ENEM podem ser feitas até o dia anterior das aulas preparatórias. Primeiramente, a faculdade ela precisa devolver um trabalho de qualidade para a comunidade que está em volta dela, né? E um segundo ponto é o nosso aluno, né? Então, a gente sabe, véspera de uma prova, ansiedade, dúvidas que surgem, anseios. Então, tudo isso é uma forma que a gente vem
vem trazer para a comunidade, para os alunos que vão prestar a prova, de deixá-los mais tranquilos, preparados, para que possam um dia chegar e encarar essa prova, né, que é tão longa, tão temida, né, e que faz parte dessa nova jornada, né, nessa escolha de carreira que eles vão seguir daqui para frente. Só para deixar o convite, então, à comunidade, a todos os alunos do terceiro ano que vão prestar o Enem, então, querem tirar dúvidas, querem fazer revisões, a gente tem, então, esses aulões que vão acontecer agora no final do dia 29 de outubro, 5 de novembro e 12 de novembro, e que todo mundo tenha uma ótima prova, um sucesso. E boa sorte desde já a todos os estudantes. Está chegando a hora então do Enem, dia 13 e 20 de novembro. A gente sabe que é um estudo de longa data, então boa sorte desde já nesta reta final. 11 horas mais 41 minutos, olha só, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada para investigar e apurar suposta cobrança de vantagens indevidas no Legislativo Campineiro, sob a presidência do vereador Paulo Gaspar, realizou ontem a terceira reunião ordinária. A CPI está na fase das oitivas, ou seja, é o momento de ouvir os depoimentos das testemunhas envolvidas no caso. Confira como foi. Nesta fase de oitivas da CPI que apura suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, foi ouvido no plenário o empresário Celso Palma, diretor do Grupo Mais Comunicação e responsável pela operação da TV Câmara Campinas. Ele compôs a mesa junto ao vereador Paulo Gaspar, que preside a comissão, e dos demais membros Luiz Cirilo, Major Jaime, Paulo Búfalo, Igor Diego, Paola Miguel e Carmo Luiz. Foram 4 horas e meia desta que foi a terceira reunião da CPI, transmitida ao vivo pelos canais da TV e aberta ao público presencialmente no Teatro Bento Quirino. A testemunha respondeu a várias perguntas da mesa, começando pelo presidente. Em seguida, cada membro da comissão fez seus questionamentos. Durante a reunião, Celso Palma relatou as informações que havia prestado sobre o caso aos promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo. De posse de todo o material disponibilizado pelo Ministério Público, a comissão pretende continuar a investigação e, em breve, divulgar novas datas de depoimentos de pessoas que foram citadas pelo empresário. A oitiva de Marcelo Silva ficou agendada para a próxima semana, após votação unânime dos membros da CPI. Favorável, senhor presidente. Terça-feira, às 14 horas. Paulo? Sou favorável e agradeço demais a compreensão dos colegas. Luiz Cirilo, Major. De acordo, presidente. Presidente, também de acordo. Então, terça-feira, dia 1º, 14 horas, vereador Marcelo Silva. Tem muita coisa para a gente conversar aqui depois entre nós, né? E eventualmente a gente marca uma outra reunião para deliberar ou vai ser na própria terça-feira. Okay? Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência de todos aí. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que essa reunião está disponível para você poder assistir no youtube.com/TV Câmara Campinas. E como foi definido, todos os encontros da CPI serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara Campinas, ou você pode assistir diretamente no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro de Campinas. E como ontem foi quarta-feira, dia de reunião ordinária, 38ª do ano, entre os projetos que estavam na pauta, foi aprovado em análise final o projeto de lei de autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, que cria o Programa Municipal de Prevenção contra a política de atentados violentos nas dependências das escolas municipais. A gente tem visto recorrentemente ataque nas escolas, problemas de aluno levando arma para dentro da escola, alunos morrendo por N motivos, ou brigas que ferem gravemente alunos, enfim, é um tema que não dá para mais adiar, né? A gente está vendo isso pipocar em todo o Brasil e a gente sabe que existe uma certa resistência da comunidade escolar, né, de ter
um projeto desse tipo, mas é um projeto preventivo. Você tem brigadas hoje de incêndio que já trabalham com essa filosofia de você prevenir, né, quando acontecer a situação. Então, é super salutar. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança aqui na cidade de Campinas. Conversamos também com o secretário de Segurança do município, né, Cristiano Bige. Conversamos com a Polícia Militar, que também tem projeto nesse sentido. Acredito que Campinas possa ser uma referência nesse trato dessa temática e pode sim fazer algo muito positivo com relação à nossa própria cidade, para que a gente evite. A ideia principal é a prevenção, é trabalhar com todos os entes, então trabalhar com os alunos, com professores, com funcionários, com os pais, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né, a Guarda Municipal, todos juntos, para a gente poder evitar problemas como esse que a gente vê acontecendo não só no Brasil, mas como no mundo. Esse projeto de lei agora segue para a sanção do prefeito, que é necessário para que se torne lei municipal. Outro projeto de lei que foi aprovado, mas este ainda em primeira votação, foi a proposta do Executivo sobre o cadastro de voluntários para distribuição de alimentos à população em situação de rua. Quem comentou a iniciativa durante o intervalo regimental foi o vereador Luiz Rossini, que é líder de governo aqui na Câmara. Esse projeto de lei revoga um parágrafo único e um artigo dessa lei que foi aprovada lá em 2020. Né? A Prefeitura, ela tinha por objetivo conhecer quem são as entidades e pessoas que fazem voluntariamente o trabalho de distribuição de alimentos para a população em situação de rua. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Das pessoas se cadastrarem para que a Prefeitura possa ter conhecimento e, conhecendo as pessoas, possa inclusive informá-las das políticas públicas que existem, das ações voltadas à população em situação de rua, para evitar conflitos. Isso gerou uma polêmica, houve uma má interpretação dessa lei, houve uma discussão acalorada, que inclusive resultou numa audiência pública feita na Câmara, com a presença do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, onde ali foi pactuado que a Prefeitura deveria retirar da lei dois dispositivos. Um primeiro, que falava que o objetivo do cadastro de entidades e voluntários era para organizar os serviços de distribuição. Assim, em tese, como se a Prefeitura quisesse invadir, né, a ação voluntária da ONG ou mesmo das pessoas. Então isso está sendo tirado, que é o parágrafo único do artigo 1º. E o outro, artigo 3º, dizia que a Prefeitura iria fiscalizar essa ação, né? E aí isso poderia parecer um ato no sentido de policiar, de policialesco, de impedir... De repressão. De repressão. Então também está sendo tirado isso. Ainda na 38ª reunião ordinária que aconteceu ontem, os parlamentares comentaram sobre o passe livre, que é o não pagamento da tarifa de ônibus, que estará em vigor aqui em Campinas no dia 30 de outubro, quando vamos voltar às urnas para decidirmos quem será o presidente do Brasil e também quem será a pessoa que irá comandar o Estado. A iniciativa de oferecer transporte de graça saiu aqui da Câmara por meio de indicação. O vereador Gustavo Peta conversou com a nossa equipe. Foi uma iniciativa que eu tive um primeiro passo, mas depois tive a adesão de 11 vereadores de partidos diferentes. Vereadores estavam preocupados com o fato da abstenção ter sido muito alta em Campinas. 21% da população não votou. É evidente que uma parte considerável desses 21% não é por questão econômica, é por decisão pessoal. Mas há uma parte que é exatamente por conta da crise social e econômica que a gente vive. O transporte público acaba sendo mais um peso para as pessoas que já estão desempregadas ou que estão passando muita dificuldade econômica, estão endividadas. Então isso eu acho que é um estímulo para todo mundo poder exercer o direito ao voto no domingo, uma eleição tão importante, né, para o Brasil, para o estado de São Paulo, em que todo mundo vai ter essa oportunidade de não ter que arcar com os custos do transporte público para se deslocar para a sua escola, caso
não vote perto de casa, que é o caso muitas vezes das pessoas que mudam de endereço, mas que não avisam a Justiça Eleitoral. Então vamos lá. A votação começa às 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. No domingo, o sistema de transporte público coletivo municipal vai funcionar no período das 6 horas da manhã até às 7 horas da noite. Para suprir um eventual aumento de demanda, a Indec vai disponibilizar uma frota reserva de ônibus nos principais terminais urbanos. Vão ser 31 veículos que ficarão nos terminais Barão Geraldo, Campo Grande, Central, Mercado, Ouro Verde e também no Vida Nova. Os veículos vão ser utilizados havendo a necessidade. Lembrando, sempre reforçando, a partir das 3 horas da tarde você acompanha aqui na tela da TV Câmara Campinas toda a movimentação, os principais acontecimentos neste segundo turno. Vamos ter equipes nas ruas e, claro, aqui no estúdio vai ter também um cientista político que vai analisar a situação e todos os números. A gente espera a sua companhia. E a gente começa falando sobre futebol porque amanhã é dia da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a penúltima rodada e as duas equipes aqui de Campinas entram em campo. Pela ordem cronológica, o Bugre é o primeiro a entrar em campo às 7 horas da noite, como você já vê aí na sua tela, contra o Bahia lá em Salvador. E é uma partida decisiva para o Bahia, que se ganhar, conquista o acesso à primeira divisão. Expectativa de público de 50 mil torcedores, casa cheia, pressão para cima do Guarani, partida muito difícil. E o técnico Mozart tem muitos problemas, porque ele não pode contar com o lateral direito Lucas Ramon, com os volantes Richard Rios e Eduardo Persson, todo mundo está suspenso. E aí, com isso, o Matheus Lute, que deve entrar na lateral direita, Madison e Leandro Vilela no meio-campo. Tem o atacante Bruno José, é outro que deve retornar ao ataque, então são pelo menos 4 alterações daquela equipe que venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. E um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, é a vez da Ponte Preta entrar em campo aqui em Campinas contra o Criciúma. Você já vê aí na sua tela, no estádio Moisés Lucarelli. É a despedida da Ponte Preta jogando em casa. Macaca, 13ª colocada com 45 pontos. E o Criciúma está na 9ª colocação, bem à frente com 52 pontos. O técnico Hélio dos Anjos também tem muitos problemas, viu? E por suspensão. Lateral direito Norberto, lateral esquerdo Arthur, zagueiro Matheus Silva, o volante Leonaldi, o atacante Echaporã, 5 suspensos. O Luca tem desconforto na coxa, deve ficar de fora, é o 6º. E o Fecim com uma lesão na coxa é outro desfalque. Praticamente um time da Ponte está fora deste duelo. Então o treinador Hélio dos Anjos vai ter que quebrar a cabeça para poder encontrar aí 11 titulares para este duelo de amanhã contra o Criciúma. É a reta final, a Ponte já pensando no planejamento para o ano que vem. E não é só futebol aqui no nosso Câmara Notícia não, porque tem vôlei também, viu? Hoje, nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, o Vôlei Renata enfrenta a Rede Cuca. Lá em Fortaleza, você também já vê aí na sua tela, partida válida pela 2ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe campineira vem do título paulista, só que foi derrotada em casa na primeira rodada da Superliga Masculina contra São José, aqui no ginásio do Taquaral. Então ainda tem um misto, né, de empolgação, de confiança pelo título, mas já precisa da reabilitação para não começar este torneio com 2 derrotas, porque o nível é muito alto, é competição difícil. Então, boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Léo. 11h mais 55. Bom, além de futebol e vôlei, tem muita cultura aqui em Campinas e região, então fique atento, porque a partir de agora, você que está aqui no Câmara Notícia vai ficar com a nossa agenda cultural.
Olá, Agenda Cultural no ar, final de semana chegou e com muitas atrações. Olha, tem cinema, teatro, dança, shows e muito mais. Então confira agora o que eu separei para você se divertir. Sexta-feira o Grupo Pichote se apresenta em Campinas. Vai ser no Vidote Eventos a partir das 10 horas da noite. Sábado é a vez do cantor e compositor Amado Batista em Campinas. Ele se apresenta no Chão Brasil às 10 da noite. A Orquestra Sinfônica da Unicamp apresenta a ópera clássica As Bodas de Fígaro, no Sesc Campinas. O concerto está marcado para hoje e sexta, às 7h30 da noite, e sábado, às 4h30 da tarde. O cantor João volta para Campinas este sábado com seu show da turnê Pirata. Vai ser no Royal Palm Hall, às 9 da noite. Sábado, a cantora Pepita se apresenta em Campinas no Espaço Cultural Nárnia. A casa abre às 8 da noite. Na véspera do feriado, terça-feira, vai ter orquestra rock com o vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto. A renda do show será revertida ao Hospital Boldrini e será na Expo Dom Pedro a partir das 9 da noite. Sexta, às 8 da noite, vai ter João Sabiá de volta ao baile no SESI Amoreiras. E é de graça. Em dias de luta, dias de glória, um tributo a Charlie Brown Jr., Júlio César, mais conhecido como rapper 16, é quem vive o vocalista Chorão. Vai ser na terça, às 9 da noite, no Teatro Iguatemi Campinas. Vai ter também ABBA com Bee Gees Encontro, na sexta, às 9 da noite, no Teatro Iguatemi Campinas. Alô Campinas, nos dias 29 e 30 eu vou estar aí com o meu show de humor. Eu espero vocês, hein? Então vem, vem! Oi pessoal, nós estamos aqui para convidar a todos vocês para uma divertida caça aos doces que irá acontecer lá no Campinas Shopping, dia 30 de outubro, das 14 às 15h30. Prepara sua fantasia e vem brincar com a gente! Esperamos vocês, hein? Tchau! Para as crianças, Marcha e o Urso. O espetáculo traz ao palco canções, efeitos de iluminação e cenários coloridos. Sábado e domingo, às 3 da tarde. Olá pessoal, eu sou o mágico Salazar Kazan e eu vim diretamente de Hogwarts, do mundo encantado de Harry Potter, para um show de mágicas que vai acontecer aqui no Campinas Shopping no dia 30 de outubro, a partir das 4 da tarde, no espaço Que Demais. Vai ser uma verdadeira aula de bruxaria. Ó, a entrada é gratuita, então eu espero crianças e adultos para curtir com a gente aqui, hein? Até mais, tchau! Vamos de filmes. Paulo, Manuel, Eric e Alex são apaixonados por cinema. Juntos, eles sonham em fazer um filme de ação. Para isso, Paulo não mede esforços. Manuel quer ver seu roteiro respeitado, mas Eric está mesmo preocupado com as finanças do grupo. E o que poderia ser problema para essa turma maluca acaba virando desafio. Porque se falta dinheiro, sobra cara de pau para eles botarem em prática essa aventura cinematográfica. Agora, resta saber se as celebridades e milionários envolvidos nesta louca produção vão ficar satisfeitos com o resultado final da obra. E agora, Paulo? O filme acabou de vez, cara. Manuel, deixa de ser negativo. Para de filmar isso, por favor. Por que um ex-piloto investiria em cinema? Porque ele tem dinheiro. Como é que estamos de luz aí, tá ok? Luz tá show. Tá rodando som? Tá rodando. Ação! O filme vai ser lançado, não vai? Então não interessa quem teve que me intimar pra isso acontecer. Polícia Federal. Após a morte da mãe e sem parentes conhecidos, Eve descobre pela internet um primo distante. Curiosa, ela aceita o convite e viaja até a Inglaterra para conhecê-lo. Lá, Oliver conta que gostaria de levá-la a um casamento importante na luxuosa residência. Eve é apresentada a Walter, um anfitrião muito sedutor que a deixa encantada. O lugar é incrível, mas também misterioso. E a tensão que surge durante os preparativos só aumenta com a chegada dos convidados na festa. É quando Eve descobre que seu lugar ali já estava marcado e por um motivo muito sinistro. Por que me trouxeram pra cá? É uma tradição dos Devil. O quê?
Eu quero ir pra casa. Mas aqui é sua casa. Eu preciso sair daqui. Me ajuda, por favor. Tem alguma coisa aqui. Alexandre é um filho exemplar que estuda em uma prestigiada universidade americana. Durante uma breve visita a Paris, Alexandre conhece Mila, filha do novo companheiro de sua mãe, e a convida para uma festa. No dia seguinte, Mila denuncia Alexandre por estupro, que destrói a harmonia familiar e inicia um complexo julgamento que apresenta verdades opostas. Sa vie va être foutue! La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui? E aí, gostaram das dicas de hoje? Eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! E a gente continua falando sobre cultura aqui porque a Feira Hip do Centro de Convivência Cultural no Cambuí realiza o Halloween hoje e amanhã das 4 horas da tarde às 10 horas da noite e no sábado das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde acontece a feira normalmente e aí das 4 horas da tarde às 10 horas da noite acontece então a festa de Halloween. Os expositores vão celebrar a festa conhecida, né, como o Dia das Bruxas, com artesanatos, alimentação, tem show musical e muitas gostosuras. E a gente continua ainda falando sobre cultura porque, olha só, a Biblioteca Pública Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck, recebe neste sábado, dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã, o Sarau Voltar a Castro Alves. O evento é aberto ao público e terá a participação do Coral do Simpro aqui de Campinas. 12:00 mais 2 minutos, hoje é quinta-feira, é dia de conferirmos uma atividade. E hoje é com ele que precisa se expressar muito bem com o corpo e também com as palavras, saber interpretar e também ser muito bom em gêneros como drama, comédia, suspense. Então, sobre os desafios de um ator, você acompanha a partir de agora no nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre ator. Então se liga aí, bora! O ator interpreta e representa o personagem numa ação dramática com base em textos, estímulos visuais e sonoros. O profissional usa recursos vocais, corporais e emocionais em sua atuação. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre essa profissão, tô aqui com o Crispim Júnior, ator, tudo bem? Tudo bem, e você, André? Seja bem-vindo. O ator ou artista, né? A profissão que regulamentou a nossa profissão, ela é de 1978, a Lei 6533, e ela define o ator, aquele que trabalha como representando, né, o texto de uma ideia, um autor, e o técnico, que é o diretor, o escritor, o cenotécnico, o cenógrafo, o figurinista. Então, ambos pertencem à categoria de artistas e técnicos. Então, o ator é aquele que empresta o seu corpo e a sua voz para a ideia escrita por um escritor. Ou, se fosse o triângulo da comunicação, texto, ator e público. Tendo os três, nós temos a atividade teatral. Boa! Como você se interessou, Crispim? Conta pra gente. Bom, eu fui premiado. Nasceu praticamente um artista, né? Estava me contando. Eu nasci dentro de um circo, meu pai é artista circense, né? Mas eu fui atuar como no teatro a primeira vez, já aqui em Campinas, aos 8 anos de idade, no Colégio Liceu Salesiano, e eu me encantei. Quando eu vi aquilo, eu disse, é isso que eu quero fazer na vida. E não parei mais. Pois é, você tem uma super experiência, já inclusive fez novelas, né? Participou de novelas importantes.
Quais os principais desafios aí da carreira de um ator, de um artista, não é? Para chegar onde você chegou, por exemplo? É a persistência, né, Persistência, André? boa. É o primeiro desafio. Se você não for resiliente, não for persistente, em princípio nenhuma profissão daria certo sem esses dois adjetivos, né? Mas eu acredito assim, você tem gente que acha que tem vocação pro palco, né? Porque a pessoa fala, você fala bem, você canta bem, você conta piada bacana, você é divertido, você é solto, extrovertido, você devia fazer teatro, ou devia ser artista, né? E às vezes essa opinião, às vezes ela prejudica até um aspirante a ator, porque o Ziraldo uma vez disse isso pra gente num ensaio, que o importante é a arte que está em você, né? E não você na arte. Então, esse primeiro exemplo que eu dei é a pessoa que está indo para a arte, né? E o outro exemplo é aquele que tem o sentimento de artista, a vontade de expressar uma emoção, ou uma alegria, uma tristeza, um texto, está dentro dele. Pois é, Crispim, é interessante. Eu, particularmente, enquanto você estava falando, eu estava lembrando... Deu uma viajada aí. Dei uma viajada porque, assim, tanto no colégio quanto na faculdade eu tive aula de teatro, porque fiz jornalismo, então tinha aula, lembro até o nome do professor, Paulo Coelho. Paulo Afonso Coelho. Exatamente. Diretor do grupo de teatro Grutas. Boa, boa. E no colégio, Edgar Riso. Edgar Riso, olha só, já cara, falecido, saudoso Edgar Riso, colega nosso, fundador do grupo de teatro Tespes aqui de Campinas. Tá vendo? Guardou, assim, os nomes, não é? Parabéns. Então, quer dizer, qual a importância, não é? Mesmo para as pessoas que não seguem essa área, fazer o teatro? É importante, sim. Você pegou um aspecto... um gancho. Muito importante. Às vezes pergunto assim, precisa estudar o quê para ser artista? Eu vou te perguntar isso já. Então deixa eu não vou dar spoiler. A Dercy Gonçalves dizia assim, quando eu comecei a fazer teatro... Olha, o improviso é bom também, já saiu aqui, já entrou, né? Não é? Quando eu comecei a fazer teatro, ela contava nos espetáculos dela, que ela é uma excelente comediante, né? Ela dizia, quando eu comecei a fazer teatro, não tinha escola. Eu comecei fazendo, né? Hoje já existem escolas. Aí eu pergunto, se quando eu passei a ser profissional como atriz, como artista, não tinha escola, esses professores que estão aí dando aula aprenderam com quem? Tá vendo? É mais ou menos por aí, né? Nós estamos falando de 1970, mas é importantíssima a formação acadêmica, que depois a gente vai falar na próxima pergunta. Agora, qual o curso, o pessoal que está acompanhando a gente no quadro Se Liga na Profissão, que está interessado, puxa vida, olha lá o Crispim, gostei, quero seguir essa área, quero tentar ser ator, artista, que curso? Então, vamos lá. O artista, o jovem ou adulto tem vontade de seguir essa profissão, mas não tem certeza se tem o talento necessário ou as habilidades necessárias. Como ninguém nasce pronto, precisa testar. Então a gente sugere que seja uma coisa assim, faz um curso livre primeiro, desses de final de semana, a ver se você se enturma, se você gosta. Olha aí, interessante, né? Isso. Depois, não, gostei, eu quero ser profissional disso. Então, isso mesmo. Então tem dois caminhos. Existe o curso técnico de ator, que é aquele que não é o curso superior, né? Então você tem o segundo grau, o ensino médio, né? E pode fazer junto um curso técnico de ator, que aqui em Campinas é fornecido pelo Conservatório Carlos Gomes e também o Teatro Escola Macunaíma. Esses cursos técnicos, com X horas aula de disciplina, de carga horária, né? Normalmente equivale a 6 semestres, 3 anos. Lá tem prática e teoria, história do teatro, dicção, interpretação, enfim, as principais disciplinas. E você sai, então, com um diploma de técnico, né? Como ator.
Com esse diploma, você consegue tirar o que nós chamamos de DRT, que é o que seria a OAB dos advogados, né? O CRM dos médicos. No caso do teatro, das artes, nós não temos uma associação de artistas brasileiros. Então, é o sindicato dos artistas, no caso de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é também dirigido pela atriz Lígia de Paula, perdão. E você então consegue um aval para ir no Departamento Regional do Trabalho, daí a expressão DRT, para escrever na sua carteira que você é um profissional habilitado sob número tal. Sem esse documento, você não consegue entrar no mercado de trabalho, por exemplo, na publicidade, nas emissoras de TV. Né? Pode até trabalhar profissionalmente num grupo de teatro, uma companhia de teatro, né? Que às vezes não é exigido para a companhia, mas para trabalhar profissionalmente para terceiros, no caso de emissoras e publicidade, tem que ter o DRT. O segundo caminho para tirar o DRT é o curso superior de artes cênicas. É o bacharel em artes cênicas, aqui em Campinas. Instituto de Artes da Unicamp. Em São Paulo, a EAD, Escola de Arte Dramática, pertence à Escola de Comunicações e Artes da USP. Mas tem outros, em São Paulo tem o Teatro Escola Célia Helena, que tem tanto o curso técnico como o curso superior, o Teatro Escola Macunaíma. Enfim, aí é a formação acadêmica para você se tornar ou bacharel, no caso do curso superior, ou um técnico, no caso de técnico em artes cênicas, técnico de ator. Que aula, hein, Crispim? Mas com 50 anos de profissão tem que aprender alguma coisa, né? E ainda temos, como dizia lá o Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei, né? Bom, eu percebo que você tem um vozeirão, um ator, faz aquecimento vocal, exercícios de fono, ou não? Como é que é? Antes de entrar no palco e tal? Muito boa pergunta. A primeira coisa é a hidratação, muita água. E antes de pôr a voz em prática, fazer os exercícios de aquecimento. O que é a voz? A voz é um músculo e você não tem como aquecer lá dentro esse músculo. Então você tem que aquecer o corpo, a área externa, né? Com bastante movimento. E depois aqui para articulação é que nem comer maçã, né? É ótimo para articulação. E até para a voz, o sumo, né? Aquele caldinho da maçã é bom. E aí você começa então os exercícios de vibração, né? E quem está passando na rua fala, cara, que é maluco, né? E todo ator eu é faço um pouco também, maluco. Eu faço. Então é exatamente É isso. isso. Às vezes as pessoas passam e ficam, puxa, esse aí não sei não, hein? Então se você aquecer o né? corpo, fiz um trabalho uma vez com o Raul Cortez, que ele varria o palco. Varria o palco? Não precisa, Raul, tem uma pessoa aí, chama lá o fulano. Ele falou, não, eu estou fazendo aquecimento corporal. Então o ato de varrer o palco era o aquecimento corporal dele. Isso pra mim é novidade. Antes de ir para o camarim, para poder fazer o músculo, voz. E depois saber projetar, né? Você pode usar a garganta, é um tipo de projeção. E o ideal é que seja o nasal, porque aí não prejudica as suas cordas vocais, né? Porque você não está forçando. Quando você dá um grito, você machuca as cordas vocais. Então, para dar um grito, no caso do teatro, a Fernanda Montenegro tem uma tirada fantástica. Ela fala assim, ô fulano, o pessoal da última fila está pedindo para você falar mais baixo. Imagina o volume que está chegando na última fila, né? Então, ela projeta aqui no nasal. Eu, avantajado com esse nariz, tenho muita facilidade com o nasal. A minha voz já é nasalada, né? Então, mas exige sim algum exercício. Na televisão, no cinema, que não exige tanta projeção de voz por causa da tecnologia do áudio, né? Aí não precisa tanto. Na televisão é tudo um pouco mais contido. Cinema também. No teatro é tudo mais aberto, né? Então, eu quero dizer para você no cinema que a rua que você procura fica ali. No teatro, essa mesma cena, eu tenho que dizer, a rua que você procura fica ali. Né? Tudo mais amplo, né? Porque o ator é o centro da cena. E o teatro feito ao vivo não dá para cortar e fazer de novo. Não dá, é diferente da TV, né? né?
muita projeção vocal, muito aquecimento vocal, muita hidratação e decorar esse texto, estudar, né? Esse é um outro ponto, tem que ter memória, hein, ator? Tem que ter. Tem um jeito de trabalhar essa memória ou não? Você tem que nascer com o dom, minha memória é excelente e tudo mais. Essa aprendi com Jorge Doria, comediante Jorge Doria. Memória é um músculo. Você tem que treiná-lo. Na época, o Roberto Carlos era o grande batedor de faltas da seleção brasileira, né? Ele dizia, a pessoa vai... Nossa, aquele cara bate falta, mas ele bate umas 500 todos os dias. Ele pratica aquilo para chegar àquele nível de quase perfeição. Repetição. Não é? É o exercício de repetição. O que é decorar? É você repetir muitas vezes um texto. Né? Então, é um músculo. Sim, olha aqui, um bom candidato aqui para trabalhar com a gente aqui. O papo tá excelente, não é? Puxa, passou rápido pra caramba. Como tá o mercado pra gente finalizar? Ele já foi... Como que é o mercado, não é? Ele sempre foi um trabalho, é um mercado difícil, como eu já disse. Sim, né? a sobrevivência nessa profissão é dificílima. Com o advento da pandemia, que alterou as relações do planeta, evidentemente, a nossa atividade foi, eu não digo a mais prejudicada, mas foi uma das primeiras que foi obrigadas a parar, não podia fazer o ato presencial do espetáculo, né? E está começando a voltar, ainda com um pouquinho de timidez por parte do público ou por falta de... Grana. Grana, né? Mas está voltando. Não é um trabalho... bem remunerado. Essa profissão não remunera bem, salvo se você for um Antônio Fagundes, um Tony Ramos, né? Que também ralaram bastante para chegar onde estão, né? Mas é uma profissão que, como qualquer outra, se você se mostrar, se você se oferecer, se você correr atrás, há chance sim de você, tendo talento, ter perfil para aquele trabalho, você conseguir ser contratado, ou por tarefa, ou por obra, ou até mesmo por uma emissora, ou uma produtora de cinema, né? E, embora não seja um trabalho corrido, porque a produtora de cinema também trabalha por tarefa, né? Durante X semanas faz o filme, né? É delicioso trabalhar com cinema. Eu só tive o prazer de fazer um filme, que foi uma participação, eu fazia um juiz naquele filme Salve Geral. Mas o clima, a atmosfera do cinema, ela é apaixonante. É bacana. Consegui passar o que você Cara, queria, que aula. E para eles também? Opa, daria para ficar conversando com você aqui umas 2 horas Seria sobre um prazer, isso, viu, Crispim? Sempre um prazer. Se um dia tiver essas 2 horas... Quem sabe, vamos marcar. Televisão porque... 2 horas é uma programação Nossa, de um rendeu dia. demais. Muito bacana. Obrigado, André. Valeu, Venha mais vezes. Obrigado, Marco, pela presença. TV Câmara, obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Se liga na profissão. Tchau. Sem dúvida, né? Uma profissão apaixonante aí. Boa sorte sempre a todos os atores. 12:00 mais 18 minutos. Vamos falar sobre saúde agora aqui no nosso Câmara Notícia. Osteoporose é a perda de massa óssea e com isso os ossos ficam enfraquecidos e propensos a fraturas. Agora, será que existe como prevenir a doença? Bom, sobre este assunto, nós vamos acompanhar a partir de agora no nosso quadro de saúde. Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui na tela da TV Câmara Campinas. E você já sabe, esse é aquele momento da gente falar um pouquinho sobre doenças, tratamentos, diagnósticos. O nosso objetivo é sempre levar informação de qualidade para você não ficar doente ou sempre melhorar a sua saúde. E o tema de hoje, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre osteoporose. Quem aceitou o convite para falar sobre esse tema, tirar todas as nossas dúvidas, é o médico que está aqui na tela comigo, é o Dr. Sérgio Setsu Maeda. Falei certo o seu nome, doutor? Sim, está correto. Boa tarde. O Dr. Sérgio, ele é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional
aqui de São Paulo. E, doutor, antes de começar então o nosso bate-papo, eu quero agradecer, viu, a sua participação aqui no Saúde Agora para falar de um tema bem importante que afeta aí milhares e milhares de pessoas, né? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Doutor, então já vamos entender, né? A gente fala muito dessa palavra, dessa doença, então eu vou até perguntar, é considerada uma doença, osteoporose? O que é? Sim, ela é uma doença e nisso a gente tem que levar em conta a estrutura óssea. E o osso ele é formado de trabéculas, digamos assim, que seriam as paredes e vigas que sustentam essa estrutura. E na definição da doença, o que que existe? Um enfraquecimento dessa estrutura. E essa doença propicia o aparecimento de fraturas, que acontecem com os mínimos traumas, seja por queda da própria altura ou um trauma menor que isso. E quando a gente fala de osteoporose, essa é uma doença que aparece mais ou menos em qual faixa etária aí da vida da pessoa? Quantos anos mais ou menos? A população mais acometida pela osteoporose é formada pelas mulheres que estão na pós-menopausa. Então, nessa fase da vida, como existe o fim da atividade dos ovários e a produção dos hormônios ovarianos, a estrutura óssea se enfraquece pela queda abrupta do nível desses hormônios. Mas a gente não pode esquecer que os homens também têm osteoporose, é menos frequente neles, né, e acontece de maneira mais tardia. Geralmente as fraturas nos homens são acima dos 70 anos, e existem alguns casos mais raros que a gente também vê na infância e adolescência. O senhor falou aí fratura. Esse é o principal sintoma quando a pessoa começa a se machucar, se fraturar? Já é um início de aí, um sinal de alerta? Em geral, a osteoporose é uma doença silenciosa, e a fratura de fragilidade, quando ela acontece, é a pior manifestação que a doença tem. E ela pode acontecer principalmente em alguns lugares do nosso corpo, nas vértebras da coluna, na bacia e no quadril, no punho. Então, são lugares que podem ter fratura por fragilidade. Então, o que que a gente definiria aí? De repente, a pessoa levantou, fez algum movimento, ergueu um peso mínimo e ter a fratura. Então, isso que é o que chama a atenção da doença. A gente não caracteriza como osteoporose, por exemplo, um paciente que teve um atropelamento, por exemplo, né? Numa situação dessas, a fratura vai acontecer por uma situação de alto impacto. Então, é completamente diferente. E aí, como que é feito esse diagnóstico, né? A pessoa, por exemplo, se fraturou aí, o senhor disse que ela é silenciosa e quando já se manifesta, já a pessoa está quebrando alguma parte do corpo, fraturando, né? Vai para o hospital, vai para o médico, como que é esse diagnóstico? Qual que é o alerta, qual que é o sinal que os médicos olham, ó, vamos ver se é osteoporose ou não? Em geral, o rastreio dessa doença é feito através do exame da densitometria óssea, que é como se fosse um raio-x que avalia a quantidade de cálcio, principalmente nos sítios da coluna e no quadril, que são as regiões que a gente avalia no exame. Clinicamente, se o paciente tem uma fratura de fragilidade, independente da densitometria, a gente tem um diagnóstico clínico de osteoporose também. Doutor, como que é o osso da pessoa que tem a osteoporose? Dá para perceber nesses exames que tem diferença? Bom, o raio-x ele é uma avaliação grosseira, mas o que a gente consegue ver é que a estrutura óssea de um paciente que tem osteoporose, a gente vê que é um osso que tem uma estrutura mais fraca, densidade menor, digamos assim, é um osso esburacado, então ele não vai ter a mesma resistência de um osso normal. E aí, doutor, feito esse diagnóstico, existe tratamento até para evitar, né, essas fraturas, essas possíveis fraturas? Bom, em geral, o que que a gente faz? A gente faz uma orientação ainda não baseada em remédios, então orientações gerais que vão levar em conta a gente melhorar a dieta, no que consiste em relação aos derivados do leite, que são os alimentos que têm mais cálcio aí do que a gente tem à disposição para se alimentar. A gente orienta a atividade física supervisionada, pensando principalmente em fortalecer a musculatura que protege a gente da queda, orientações gerais dentro de casa, porque no geral o banheiro é o grande vilão, né, onde as pessoas escorregam e caem, iluminação, piso, tipo de sapato, essas orientações elas são muito importantes desde o início. Mas do ponto de vista dos fármacos, das medicações que a gente pode usar, a gente pode dividir esses medicamentos em dois grandes grupos. Existe o primeiro grupo que a gente utiliza mais, que são os antirreabsortivos, que são medicamentos que vão diminuir a destruição óssea, e existem alguns casos mais graves que a gente utiliza os formadores ósseos, que a gente tenta aumentar a massa óssea. E com base nesse tratamento, como que é?
Ele costuma ser um tratamento longo, é para o resto da vida, vai chegar um momento que a pessoa não vai precisar mais ingerir esses medicamentos. E, já engatando mais uma pergunta, no caso de osteoporose, tem cura, doutor? Bom, a osteoporose é uma doença crônica e o paciente ele tem que ser acompanhado. Então, é uma doença que vai persistir até o fim da vida, até porque é uma doença que, em geral, aparece no envelhecimento. E a grande questão que a gente tem é garantir a qualidade de vida até os últimos dias de vida da pessoa, né? O que é a grande ciência e o papel aqui do especialista que cuida desse caso é saber manejar as medicações. Porque dependendo de qual for, a gente tem que considerar, por exemplo, uma pausa em alguns momentos. Às vezes, quando a gente está com tratamento e vai transitar para o outro, tem que ter um cuidado e um conhecimento para fazer isso da maneira mais adequada. E quando a gente fala nessa doença, ela pode ser hereditária, se a minha mãe tem, eu posso vir a ter, ou a minha avó teve, enfim. Bom, a massa óssea, ou seja, a quantidade de cálcio que a gente tem no corpo, é determinada geneticamente. Cerca de 60% a 80% do que a gente tem de patrimônio ósseo é carregado pelos genes. Então, a história familiar é muito importante de a gente saber. E a parte ambiental, estilo de vida, elas controlam aí 20% a 40%. Então, a gente está falando aí dos hábitos de vida. Então, a gente sabe que tem fatores que ajudam a piorar a saúde óssea, como sedentarismo, baixa ingestão de cálcio. Se é uma mulher, a gente tem que saber se durante a vida os ciclos menstruais dela são regulares, porque isso mostra uma saúde ovariana. Então, existem questões aí ambientais que a gente também tem que levar em conta. O tabagismo e o alcoolismo são coisas que são prejudiciais não só para o coração e pulmão, mas isso também é prejudicial para o osso. Então, toda essa parte dessa esfera de estilo de vida, a gente tem que estar ciente e perguntar a respeito disso também. Doutor, o senhor falou aí, né? A gente acha que o álcool, o tabagismo faz parte só para o pulmão, para o coração, para outras partes do corpo, mas tem doença como a osteoporose aí que ela é muito afetada por atitudes nossas. Então, e normalmente a gente não pensa na saúde dos nossos ossos. Sim. São fatores causais, né? O paciente que tem um histórico de um tabagismo muito pesado durante muito longo tempo, isso é tóxico para as células ósseas e a oxigenação dessas células acaba sendo comprometida também. Então, o tabagismo é ruim para o osso também. O etilismo também, ele é, de certo modo, álcool tóxico para as células ósseas e isso acaba entrando no rol de causas de osteoporose também. Doutor, muito se fala, né? É verdade ou não? Vou perguntar para o senhor. O senhor disse aí a ingestão de cálcio, muito encontrado no leite e derivados, né? Muitas vós falam, as mães falam, tem que beber leite sempre, desde criança. Esse costume ajuda a prevenir lá na frente, quando se fala de osteoporose? É verdade ou não? Isso está super correto, porque durante a infância e adolescência, a nossa poupança óssea é construída com uma parte alimentar. Então, nessa fase da vida é muito importante a ingestão de cálcio vindo desses alimentos. Quando nós somos adultos jovens, para manter essa massa óssea, é preciso que a gente ingira quantidades adequadas, porque o organismo entende assim. Ele faz de tudo para manter a quantidade de cálcio no sangue normal. Se a gente restringe pela alimentação, isso começa a tirar do osso. Então, essa poupança do osso ela é consumida. E na fase mais avançada de vida, quando a gente já está acima de 60, 70 anos, se a gente não ingere a quantidade certa, a gente já sabe que nessa fase tem uma perda, e essa perda ela vai ser maior se a gente restringe a quantidade de cálcio alimentar. Então, o cálcio é importante durante toda a vida. Entendi. O excesso acaba prejudicando ou, nesse caso, não? Bom, em geral, o cálcio vindo dos alimentos, ele não tem associação com riscos que a gente tem. Mas quando a gente utiliza os suplementos de cálcio, o que a gente tem que ter cuidado é, primeiramente, avaliar o quanto esse paciente ingere pela dieta. Se isso for baixo, no primeiro momento, a gente estimular que ele aumente as fontes alimentares. Mas se isso for impossível por razões como, por exemplo, paladar, ou o paciente às vezes tem intolerância à lactose, a gente aí sim vai tentar usar os suplementos de cálcio. Mas dar muito suplemento de cálcio também não é bom. Então existe aí uma ideia de que, no máximo, a gente tenha por dia uma ingestão em torno de 1.000, 1.200 miligramas por dia. Então, se a gente ficar dando cálcio em excesso, isso também não faz mal, não faz bem para a saúde. E, doutor Sérgio, a osteoporose, se ela não tratada de forma correta, o que ela pode causar na vida aí dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ficar tomando os remédios todos os dias, acaba aí deixando de lado, ou toma um dia sim, um dia não. Essa forma incorreta de tratamento pode vir a piorar a situação ou até provocar outras doenças?
Sim, vamos tomar como exemplo a fratura de fêmur, né? Ela é uma fratura grave, muitas vezes ela necessita de uma cirurgia por conta do lugar que quebrou, e o paciente que acaba sofrendo esse tipo de fratura, muitos deles acabam não voltando na mesma performance física que tinha antes. Então, parte deles ficam mais dependentes fisicamente, o paciente ele acaba perdendo massa muscular. Isso a gente sabe que, inclusive, traz outras doenças associadas, inclusive aumento da mortalidade. Por exemplo, se a gente está vendo a fratura de coluna, nem sempre é uma fratura que dá sintoma. Existem fraturas assintomáticas. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção, né, no exame físico, quando a gente vê os pacientes, o exame físico não traz muita coisa que a gente consegue ver, mas muita gente já deve ter visto na rua aquelas senhoras de idade que têm a coluna curvada, né, a corcunda da viúva, digamos assim. Isso é um sinal clínico que sugere a presença de fraturas vertebrais. E um paciente que tem a corcunda, além da dor, imagina que a caixa torácica, onde o pulmão está, acaba tendo uma ventilação alterada. O ponto de equilíbrio desse paciente é deslocado para frente. Isso aumenta a chance de cair para frente, né? Então, é um paciente que vai ter consequências dessa fratura, dessa ou dessas fraturas, né? Então, isso não pode ser ignorado. E outras doenças podem levar a pessoa a desenvolver osteoporose? Esse é um capítulo muito importante, porque quando a gente se depara pela primeira vez com um paciente que tem osteoporose, uma pergunta que o clínico que vê isso tem que se fazer é: existe alguma causa dessa osteoporose? Às vezes tem doenças e medicamentos que provocam perda óssea. Então, uma história clínica muito bem feita é muito importante no início, porque às vezes só de perguntar e saber os antecedentes pessoais dos pacientes, a gente consegue identificar as causas. E essa é uma doença que tem chamado a atenção de vocês? Tem aumentado o número de casos de pessoas diagnosticadas com osteoporose? Bom, isso é muito importante porque a nossa população está vivendo cada vez mais e é uma doença ligada ao envelhecimento. Isso a gente sabe de estudos epidemiológicos, né, na população, que isso aumenta e o número de fraturas também está aumentando. Então, isso é um problema de saúde pública que não pode ser ignorado. E diante disso, doutor, o que o senhor orienta o paciente que chega aí, ou até quem está assistindo a gente nesse momento, né, sobre esse tema, osteoporose? Os cuidados, o tratamento, não deixar de lado e não ficar postergando, né, deixando para depois procurar um especialista? Bom, acho que a primeira população que a gente tem que pensar que tem que ter alguma monitorização é a mulher pós-menopausa. Em geral, ela está sendo acompanhada pelo ginecologista, e em geral, o ginecologista tem essa preocupação de fazer o exame da densitometria óssea. E nos homens, acima dos 70 anos, também se recomenda, do ponto de vista populacional, que se faça a densitometria também. Fazendo o tratamento certinho, dá para ver, ter aí uma vida tranquila, uma vida saudável e viver por muitos anos, doutor, sem sofrimento, sem dor? A grande questão que eu coloco sempre é a gente pensar no futuro. Muita gente é muito imediatista, pensa em curto prazo, mas eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo, né? Como é que eu vou chegar lá na frente, aos 80, 90 anos? E eu acho que as questões de mobilidade, elas são muito importantes. Então, é de se esperar que a gente se cuide para a gente conseguir chegar lá na frente independente, sem ter dificuldade física, né? E isso é um cuidado que a gente tem que pensar antes que aconteça, né? Muitas vezes um exemplo que eu gosto de citar é quando a gente pensa naquela senhora de idade de 90 anos que não consegue nem levantar da cadeira. Então, aquilo é uma situação muito extrema já, né? Que você já tem todo um acometimento que a gente pode prevenir com décadas de antecedência. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Dá para prevenir, né? A gente, o que o senhor vê na prática? Nós hoje, muitas pessoas não estão pensando no futuro, como o senhor disse, é só agora, a saúde de hoje, amanhã, depois vê? Eu acho que esse é um esforço que nós, como profissionais da saúde, a gente tem que transmitir, né? Pensar sempre na qualidade de vida. Eu acho que tudo que é evitável, eu acho que tem que ter um papel nosso de se cuidar. Muitas vezes a pessoa está preocupada lá com o carro, com o seguro, com o pneu, e, gente, o maior patrimônio que nós temos é o nosso corpo. Então, esse é sempre o argumento que eu uso, né? A gente tem que pensar que o nosso maior patrimônio é o nosso corpo, e a gente tem que cuidar dele. Diante disso, então, eu quero que o senhor deixe as recomendações, né? O senhor falou um pouquinho, né? Atividade física, alimentação, o que mais, doutor? Para a gente ter uma saúde agora e amanhã também, né? Sim, eu acho que essa questão parece meio repetitiva, a gente sempre ter esse discurso dos hábitos saudáveis, mas isso ajuda a prevenir muita doença, né? E a mobilidade, a gente fazer exercício, se movimentar, controlar o peso, ter uma alimentação variada com
proteína, com carboidratos em quantidades controladas e gorduras em quantidades controladas, a gente vai colher esses frutos lá na frente. Então é muito importante que todos pensem nisso. Tá aí então o recado, a mensagem final, né, do Dr. Sérgio, que é endocrinologista, aceitou o convite aqui da TV Câmara Campinas para falar um pouquinho sobre osteoporose dentro do quadro Saúde Agora. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, passa muito rápido. Já deixo o convite aqui para próximas entrevistas, viu? Muito obrigada pela sua participação. Agradeço o convite e um bom dia a todos. Para o senhor também. E assim a gente encerra, então, o Saúde Agora. Lembrando que se quiser rever todo o meu bate-papo com o Dr. Sérgio, é muito fácil. Entra lá nas nossas redes sociais, que o Saúde Agora está disponível na íntegra. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau. Hora da previsão do tempo aqui no nosso Câmara Notícia. Quinta-feira de sol e calor, como adiantamos ontem, então beba muita água no dia de hoje, viu? E para amanhã, bom, o tempo já começa a mudar, nebulosidade toma conta, tem previsão de chuva já para esta madrugada e também para esta sexta-feira. Então atenção, hein? Você que sai de casa cedinho e só volta no fim da tarde, não esqueça de levar o guarda-chuva. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, sexta-feira, 28 de outubro, já é uma temperatura elevada para esta primavera, mínima de 19 graus, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. Mais uma sexta-feira com chuva, hein? Bom, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, a 1h da tarde, tem horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas e não se esqueça, hein? Vou reforçar o convite aqui. Neste domingo, dia 30, nas eleições, você acompanha a partir das 3 horas da tarde aqui na TV Câmara Campinas com a nossa equipe aqui no estúdio e também nas ruas, nos colégios eleitorais, trazendo para você todo o clima da eleição e também sobre apuração, sobre resultado, com entrevista com o cientista político para deixar você sempre muito bem informado. Então, neste domingo, 3 horas da tarde, começa a cobertura da TV Câmara Campinas. Então, um grande abraço, ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.